Capítulo 28. Palmares. Abre aspas. Eles parecem invencíveis. Fecha aspas. Reclamação de moradores de Pernambuco em 1681 contra escravos fugidos reunidos na Serra da Barriga, atual Alagoas. No dia 26 de fevereiro de 1645, enquanto nos sertões de Angola, do outro lado do Atlântico, a rainha Jing infernizava a vida dos portugueses, uma expedição militar partia da cidade de Salgados, litoral de Alagoas, e começava uma lenta e monótona subida da Serra da Barriga. Dirigia-se ao Quilombo dos Palmares, o maior e mais importante e mais duradouro reduto de escravos fugidos no Brasil colônia. Seu comandante era um padre que, apesar da batina, carregava uma fama de ser um homem violento, cruel e sanguinário. Perito em guerra de emboscadas, o capitão João Blaer, pároco de Vrestivijek, aldeia da província de Utrecht, na Holanda. Chegaram ao Brasil em 1629 como capelão. No início da ocupação holandesa no Nordeste brasileiro. Naquele mesmo ano de 1645, alguns meses após a marcha contra Palmares, seria preso pelas forças brasileiras diante de Vidal de Negreiros, num ataque surpresa a um engenho Casa Forte, ocupado pelos holandeses, a 1 hora de marcha de Recife. Dias depois, a caminho da aldeia da Bahia, Blair acabaria assassinado a sangue frio por seus carcereiros, como uma vingança pela desumanidade, entre aspas, que demonstrava nos combates até então. Mais detalhes no livro O Quilombo dos Palmares, página 17 até 63, de Edson Carneiro. Para chegar a Palmares, o padre Blaer e seus comandados teriam de vencer uma paisagem íngreme, isolada, pouco conhecida, de difícil acesso. Montanhas escarpadas e desfiladeiros se precipitavam até o fundo de vales protegidos por um cordão de mata brava, entre aspas, repleto de cipós, estepes e animais perigosos. Abre aspas. Os espinhos são infinitos, as ladeiras muito precipitadas, fecha aspas. Se queixava um relatório da época. Lutava-se contra, abre aspas, a fome do sertão, o inacessível dos montes e o impenetrável dos bosques, fecha aspas. Segundo outro documento. O nome Palmares se devia à abundância de palmeiras de diversas espécies presentes na região. A pinto balançava suas plumas acima das copas frondosas das sapucaias e das embiras. A catolé, de pequeno porte e caule coberto de farpas, dominava o subbosque e tornava a caminhada da mata especialmente perigosa. Nas várzeas alagadas e intransitáveis dos períodos de chuvas torrenciais, estavam as terras mais férteis da então capitania de Pernambuco, irrigadas por uma complexa rede de riachos, rios caudalosos, como o Ipojuga, Sirinhaém, o Una, o Paraíba, o Camaragibe e o Jacuípe. O solo escuro, carregado de humus, que é um composto de matéria orgânica, conhecido como massapê, era também responsável pela maior concentração de escravos em todo o continente americano. Esses nativos eram forçados a trabalhar de sol a sol e sobre a ameaça de um chicote nas centenas de engenhos de açúcar que despontavam na zona da mata pernambucana, na época da ocupação dos holandeses. A expedição de 1645 era apenas mais uma de dezenas de outras lançadas contra Palmares ao longo de todo o século XVII. E também dessa vez, a tarefa logo se revelou impossível. Ao se aproximarem do quilombo, Blaer e seus soldados foram surpreendidos pelas táticas de guerrilha empregadas pelos escravos foragidos, típicas de manobras usadas em Angola pelos guerreiros jagas e ingambalas,
da rainha Ginga contra os portugueses. Quando os holandeses atacavam, os quilombolas recuavam e sumiam na mata sem deixar traço algum de sua presença. Se, porém, paravam para dormir, se refrescar ou comer, eram alvos de saques e ataques relâmpagos. As armadilhas instaladas no chão da floresta, repleta de varas de madeiras pontiagudas e camufladas, sobre uma cobertura de ramagens e folhas secas, podiam surpreendê-los a qualquer momento. Essa situação desgastante perdurou por um pouco mais de um mês. Ao final desse período, já exauridos e sem recursos, os holandeses se concentraram em destruir apenas um pequeno núcleo de um quilombo e recuaram. Os feridos foram abandonados pelo caminho, uma vez que os soldados sobreviventes não tinham forças para carregá-los. O próprio Blair acabou sendo vítima das dificuldades da campanha. Gravemente enfermo, foi substituído pelo tenente Jägers Reichenbach, enfim, por outro holandês aí, a quem caberia escrever o Diário da Expedição, hoje um dos documentos mais preciosos e detalhados sobre Palmares. Alguns trechos do relato de Reichenbach, acredito que se fale assim, não tenho ideia, na verdade, como se fala isso em holandês. A 18 de março, ganhamos o cimo de monte, que era alto e íngreme, e sobre a qual encontramos água para beber. Em seguida, chegamos ao velho Palmares, que os negros haviam deixado 3 anos antes, abandonando-o por ser um sítio muito insalubre e ali morrerem muitos de seus. Esse Palmares tinha meia légua, aproximadamente 3 quilômetros, de comprimento e 2 portas. A rua era da largura de uma braça, cerca de 2 metros. Às 17 pela manhã, caminhamos meia milha, 800 metros, e chegamos a outro Palmares, onde 4 holandeses com brasilienses e tapuias o incendiaram, em parte, pelo que os negros o abandonaram e mudaram o pouso para dali a 7 ou 8 milhas, entre 11 e 13 quilômetros, respectivamente, onde construíram um novo Palmares, igual ao precedente que haviam habitado. A 20, depois de caminhar 4 boas milhas, 4 quilômetros, passando alguns montes e rios, encontramos todas as meias horas mocambos feitos pelos negros, quando deixaram o velho Palmares pelo novo, situado ao leste e sudeste do primeiro. Ao amanhecer do dia 21, chegamos à porta ocidental de Palmares, que era dupla e cercada por 2 ordens de paliçadas. A arrombamos e encontramos do lado inferior um fosso cheio de estepes que caíam ambos nossos cornetas. Enfim. Não ouvimos ruído algum, senão produzido por 2 negros, um dos quais prendemos, junto com a mulher e o filho. Ainda mataram nossos brasilienses, 2 ou 3 negros no pântano vizinho. Disseram ainda os negros pegados, que seu rei sabia de nossa chegada por ter sido avisado das alagoas. Um dos nossos cornetas, enraivecido por ter caído nos estepes, cortou a cabeça de maneira. Esse Palmares tinha igualmente meia milha de comprimento. As casas eram de número de 220, e no meio delas se erguia uma igreja, 4 forjas e uma grande casa de conselho. Havia entre os habitantes toda sorte de artífices, e seu rei os governava com severa justiça, não permitindo feiticeiros entre sua gente. Quando diversos negros fugiram, crioulos foram enviados atrás deles, que foram capturados e mortos, de modo que o terror agora reina entre eles, especialmente entre os Angola.
O rei também tem uma casa distante dali, 2 milhas, pouco mais de 3 quilômetros, com uma roça muito abundante, a qual a casa fez construir a saber da nossa vinda, pelo que mandamos um de nossos sargentos com 20 homens a fim de prendê-lo, mas todos tinham fugido. A dia 22, pela manhã, saiu novamente o sargento com 20 homens a bater a mato, mas apenas conseguiram pegar uma negra coxa chamada Lucrécia. Nesse dia, a nossa gente queimou para mais de 60 casas nas roças abandonadas. A caminho deste Palmares era margeado de aldeias de palmeiras que são de grande prestígio aos negros, porquanto, em primeiro lugar, fazem com elas as suas casas, em segundo, as suas camas, em terceiro, abanos, com que abanam o fogo, em quarto, comem o exterior dos cocos e também os palmitos. Dos cocos fazem azeite para comer e igualmente manteiga, que é muito clara e branca, e ainda uma espécie de vinho. Nessas árvores pegam os vermes da grossura de um dedo, dos quais comem, né, e têm grande estima essas árvores. Esse era o grande Palmares, esse era o Palmares grande, que tanto se fala no Brasil. A documentação histórica sobre Palmares é relativamente escassa. Inclui diários de campanhas militares, como o do capitão Blair, trocas de cartas entre autoridades coloniais e a coroa portuguesa, memórias e depoimentos de oficiais, soldados e moradores da região, e tudo sempre do ponto de vista dos brancos. Nada se sabe a partir de depoimentos ou relatos dos próprios quilombolas, o que torna impossível saber com certa precisão quem eram eles, o que pensavam, como agiam ou como se comportavam. Na falta de pistas concretas, muitos aspectos da história do mais famoso quilombo do Brasil permanecem ainda mergulhados nas sombras, a desafiar historiadores e outros estudiosos do tema. As incertezas a respeito de Palmares remontam à sua origem. Acredita-se que tenha começado com a fuga de algumas dezenas de escravos de um único engenho do sul de Pernambuco, no final do século XVI. De início, seria constituído apenas de homens, que depois passaram, supostamente, a arregimentar mulheres, arregimentar e formar regimento, nas vizinhanças por meio de raptos ou convencendo-as a se juntarem a eles na fuga. O movimento ganhou fôlego durante a guerra entre os portugueses e holandeses pelo controle do Nordeste brasileiro, repetindo o padrão observado em outros territórios da América, em que um vácuo de poder resultante de desentendimento entre conflitos entre os brancos, estimulava a rebeldia e a fuga dos cativos negros. Em meados do século XVII, Palmares já seria uma confederação de 18 mocambos, espalhados por uma vasta área que se estendia da região do Cabo do Santo Agostinho, ao sul de Recife, até o curso inferior do Rio São Francisco, atual divisa de Alagoas com a Bahia. Seu quartel-general funcionaria na localidade do Macaco, nos contrafortes da Serra da Barriga, entre os atuais municípios de União dos Palmares e Viçosa. Outro enigma do estudo de Palmares diz respeito aos seus costumes e à procedência de seus habitantes. Há dúvidas de que pertencessem a uma única etnia ou povo na África. Alguns historiadores defendem a tese de que seria quase uma réplica de um tipo de reino africano nos sertões de Pernambuco, com características semelhantes ao reino dos Jagas, em Angola. Isso seria verdade apenas em parte. O mais provável é que a sua composição tivesse mudado ao longo dos anos, de acordo com as regiões da África que forneciam escravos para o Brasil em determinados períodos. Além de escravos negros, incluía indígenas, brancos forageiros da lei e até mesmo, abre aspas, um mouro muçulmano, árabe ou berbere, que para lá fugiu.
fecha aspas. Segundo registrou, em 1694, o governador Melo e Castro. Em 1644, o holandês Rodolfo Baro aprisionou 7 índios e, abre aspas, alguns mulatos menores, fecha aspas. Curiosamente, mulatos e índios também compunham quase a totalidade das forças empregadas pelo mesmo Rodolfo Baro nesse ataque ao quilombo. Há notícias de batuques e danças ao som de tambores que podiam ser ouvidos a quilômetros de distância e de rituais religiosos ao estilo tradicional africano. Apesar disso, numa das suas expedições militares, os portugueses encontraram uma igreja católica com imagens do Menino Jesus, de Nossa Senhora da Conceição e de São Brás. Pode ser visto em mais detalhes no livro de Edson Carneiro, O Quilombo dos Palmares, página 34, 35, e no The African Religions of Brazil, página 84, 85, 89 e 90, de Roger Bastide, não sei. Relatos como esse sugerem que Palmares foi se adaptando foi se transformando e se adaptava às crenças e aos costumes da América Portuguesa, num processo muito semelhante ao que sofreram todos os escravos africanos e seus descendentes que chegavam no Brasil. Os quilombolas viviam da caça, da pesca e da coleta de frutas, como jaca, manga, laranja, limão da pérsia, melancia, mamão, coco, banana, goiaba, entre outras. Todas muito abundantes na região. Criavam porcos e galinhas, extraíam e processavam óleo de dendê, tinham roças para o cultivo de milho, mandioca, feijão, batata doce, cana-de-açúcar. Das folhas do tronco das palmeiras, construíam choupanas e fabricavam chapéus, esteiras e vassouras. Também da fibra das árvores faziam roupas, agasalhos e tecidos de uso doméstico. Parte desses produtos era vendida ou trocada por armas e munições nas comunidades vizinhas. Teriam desenvolvido ainda alguns ofícios mecânicos, como comprovam as 4 forjas encontradas pelos holandeses em 1645, usadas na fabricação ou conserto de ferramentas de ferro como facas, foices e machados, além de pontas de flechas e lanças. Com frequência praticavam roubos e saques nos vilarejos e engenhos vizinhos. Fugas eram formas de resistência à escravidão, bastante comuns em todo o continente americano. E eram ainda mais frequentes do que as rebeliões, em geral esmagadas rapidamente e sem piedade pelo sistema escravista. Ao passar por Salvador, em 1676, o francês Gabriel Delon se assustou com a quantidade de cativos africanos existentes na Bahia. Segundo ele, sempre dispostos à rebelião e à fuga, devido aos maus tratos que lhe dispensavam seus donos. Vendidos como animais, são comprados às centenas pelos donos de grandes propriedades, que os submetem ao controle de um capataz, na maioria das vezes, pior que o próprio senhor. Os maus tratos os obrigam por vezes a fugir para o mato e a viver ali pilhando tudo o que encontrar pela frente, vingando-se de certo modo dos tormentos que lhes foram impostos. Citado em Jean-Marcel Carvalho, França, e Ricardo Alexandre Ferreira, 3 vezes Zumbi, a construção de um herói brasileiro. Página 62. A palavra quilombo, com K, transcrita para o português quilombo, com QU, vem do quimbundo, um dos idiomas falados em Angola, e originalmente significava um acampamento, arraial, união ou até cabana. Na região de Kassange, em Angola, designava também acampamento militar e a sociedade de iniciação dos guerreiros Jagas, aliados da Rainha Ginga.
no Brasil, virou sinônimo de reduto de escravos foragidos. Havia centenas deles em todo o país, dos Pampas Gaúchos às florestas do Rio Trombetas, no Pará. Só em Minas Gerais foram registrados pelo menos 160 deles, 160 quilombos, entre 1710 e 1798. Nos primeiros 300 anos do período colonial, esses refúgios geralmente estavam situados em regiões ermas, de difícil acesso, como terrenos alagadiços ou serras cobertas de florestas. No século XIX, porém, muitos deles se localizavam em regiões próximas a grandes centros urbanos, como Floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro, né? E no bairro de Jabaquara, em São Paulo. Às vezes cultivavam boas relações com os vizinhos. O quilombo do Barba Negra, no Rio Grande do Sul, por exemplo, na primeira metade do século XVIII, fornecia mão de obra para os pecuaristas locais durante os períodos de trabalho mais intenso. E diversas vezes escapou da completa destruição porque os moradores preveniam os quilombolas da chegada das autoridades. O que tornou Palmares diferente de todos os demais quilombos da história da escravidão no Brasil foi a sua dimensão territorial e a extraordinária capacidade de resistência de seus habitantes, o que também os mantém ainda hoje como símbolo da luta dos afro-brasileiros pela liberdade e pelos seus direitos. Abre aspas. Esses negros são robustos e sofredores de todo o trabalho, por uso e por natureza. Fecha aspas. Dizia uma carta de 1687, abre aspas. São muitos em número, a cada vez mais. Não lhe falta destreza nas armas, nem no coração ousadia, fecha aspas. Em 1681, um grupo de moradores de Pernambuco reclamou de forma mais desanimadora, abre aspas. As nossas campanhas com os negros de Palmares não têm tido o menor efeito. Eles parecem invencíveis. Fecha aspas. Citação do livro An African State in Brazil, página 167, de R.K. Kent. Durante todo o século XVII, a coroa portuguesa moveu uma perseguição implacável contra o quilombo. Ao todo foram enviadas 17 diferentes expedições militares, sendo 15 luso-brasileiras e 2 holandesas. No período que precedeu a destruição final do refúgio, entre 1672 e 1694, os quilombolas resistiram a nada menos que um ataque a cada 15 meses. Estima-se que, no total, as operações contra Palmares tenha custado aos cofres portugueses mais de 40 mil cruzados, 3 vezes o orçamento das 8 capitanias brasileiras em 1612. Mais detalhes no livro, anteriormente citado. An African State in Brazil, só que agora página 163, de R.K. Kent. Essa ofensiva tão grande e prolongada ocorreu não porque Palmares fosse um reino poderoso ou apresentasse qualquer ameaça real do ponto de vista militar, mas porque sua simples existência desmentia e fragilizava os alicerces da própria ordem escravista do Brasil colonial. Aceitar Palmares significaria admitir que os escravos, que os cativos, teriam algum espaço, ainda que precário, de resistência à brutalidade dos seus senhores. Palmares assustou tanto os moradores e as autoridades da colônia, a tal ponto que, em 1608, o governador-geral Diogo de Menezes chegou a propor à coroa portuguesa o fim da escravidão africana na capitania de Pernambuco, alegando que os quilombolas eram mais difíceis de vencer do que os índios. A sugestão foi, obviamente, rejeitada. Meio século depois, após o fracasso de inúmeras expedições militares,
ganhou corpo outra proposta, a de negociação com os rebelados e fugitivos. Entre 1661 e 1664, o governador Brito Freire aventou a possibilidade de alforriar todos os quilombolas em troca do fim dos conflitos. Como pode ser visto, né, mais detalhes na página 468 do Dicionário do Brasil Colonial, de Ronaldo Vainfas. Segundo a política do apaziguamento proposta por ele, os quilombolas e seus descendentes ganhariam a liberdade assim como a posse de terra que habitavam. Em contrapartida, se comprometiam a não aceitar mais nenhum escravo fugido. Os que ali chegassem por seus próprios meios seriam imediatamente devolvidos aos seus senhores. Também essa ideia fracassou e as hostilidades logo recomeçaram. Você pode ver mais no livro de Filipe de Alencastre, Trato dos Viventes, página 343. A essa altura, do ponto de vista dos colonos e da coroa portuguesa, Palmares tinha de ser aniquilado, para que não servisse de exemplo às centenas de milhares de escravos que naquela época já compunham a maioria da população brasileira. Em carta ao rei de Portugal, em 2 de junho de 1691, o jesuíta Antônio Vieira alertava que a eventual vitória e continuidade do Quilombo dos Palmares seria, abre aspas, a total destruição do Brasil, fecha aspas, porque serviria de mau exemplo para os demais escravos africanos. Sendo rebelados e cativos, estão em preserva ou em pecado contínuo e total. Conhecendo os demais negros, que por esse meio tinham conseguido ficar livres, cada cidade, cada vila, cada lugar, cada engenho seriam logo outros tantos palmares. Fugindo e passando-se os matos com todo o seu cabedal, o que não é outro mais do que o próprio corpo. Citado em José Oscar Boezo, As Américas Negras e a História da Igreja, página 63. Em 1678, 14 anos antes da carta do Padre Vieira, o capitão Mó Fernando Carrilho havia declarado Palmares oficialmente destruído ao fim de mais 5 meses de combates, a 6ª operação militar desde o início daquele século. Na verdade, o quilombo continuava forte e irredutível como sempre fora. Dessa vez, porém, Castilho retornava à Serra da Barriga com um novo trunfo. Suas tropas tinham capturado vários chefes, incluindo alguns filhos, netos e outros parentes de Gangazumba, líder supremo dos Mocambos confederados nas florestas de Alagoas. O governador Pedro de Almeida decidiu usá-los como reféns para forçar os quilombolas a uma nova rodada de negociações de paz, entre aspas. Ou seja, eles só seriam libertados mediante determinadas condições. Pressionado, Gangazumba aceitou a proposta, que foi contestada por diversos outros chefes, entre eles seu próprio sobrinho, o Zumbi. Dessa forma, estavam plantadas as sementes da discórdia em Palmares, o que levaria ao seu total aniquilamento nas 2 décadas seguintes. Gangazumba era filho da princesa Aqualtune e vivia com 3 mulheres, 2 negras e uma mulata. Teria tido 4 ou 5 filhos e dezenas de netos. 2 de seus filhos, Zumbi e Acaíne, Zambi, na verdade, né? Zumbi não. Zambi e Acaíne estavam entre os prisioneiros feitos por Fernandes Carrilho em 1777. Segundo um relatório dessa expedição, Gangazumba morava no Mocambo do Macaco, a capital de Palmares, encravada nas encostas da Serra da Barriga. Era protegida por cerca de quase 5 quilômetros de extensão. Construída com galhos secos, ramagens e troncos de árvores tombadas,
intercaladas por armadilhas de estepes pontiagudos e buracos através dos quais os escravos foragidos faziam disparos de lanças, flechas e espingardas. Nesse mucambo, chamado de Cerca Real do Macaco, tinha sido atacado e destruído por sucessivas campanhas militares, mas sempre renascia dos escombros. Ali Ganga Zumba, que a essa altura já seria um homem idoso, presidia as reuniões do conselho composto pelos chefes e por outros mocambos, incluindo seus sobrinhos Andalakitushi e Zumbi. Também participava dessas reuniões o irmão do rei, Ganga Zona, que, segundo o relatório do governador Pedro de Almeida, era o maioral dos negros, entre aspas. Zumbi era o general das armas, entre aspas, do quilombo, ou seja, seu principal comandante militar. Mancava de uma perna ferida a bala num confronto em 1675. Na tarde de 18 de junho de 1678, sábado, um enorme alvoroço chamou a atenção dos moradores do Recife. 3 filhos de Ganga Zumba, um deles a cavalo, por estar ferido de guerra, entre aspas, estavam na cidade à frente de um grupo de negros, abre aspas, com seus arcos e flechas, um deles com arma de fogo, quase inteiramente nus, com os órgãos genitais cobertos de panos ou peles, fecha aspas, segundo o documento da época. Era a comitiva do rei de Palmares, incumbida de negociar a paz com os portugueses. Foram recebidos pelo novo governador, Aires de Souza Castro, diante do qual toda a companhia se prostrou batendo palmas, em sinal de vassalagem. As negociações foram mais rápidas e bem-sucedidas do que se imaginava. Como pode ser visto no livro Quilombo dos Palmares, página 84 e 85, de Edson Carneiro. Pelo Acordo de Recife, entre aspas, Ganga Zumba, promovido ao posto de mestre de campo, tornava-se oficialmente vassalo do rei de Portugal e passaria a governar a partir de seu território situado na região de Cucaú, na atual divisa entre o estado de Alagoas com Pernambuco. Assistido por 2 padres designados pelo governador. Os parentes do rei, capturados na expedição de Fernando Castilho, seriam imediatamente liberados. Todos os negros nascidos em Palmares teriam direito à alforria e à autorização de continuar a comercializar com os vizinhos do quilombo. No dia 20, uma missa solene, com a presença dos embaixadores negros, foi celebrada na matriz da capital pernambucana, e a ação de graças pela paz acordada entre as partes. O Tratado de Paz, assinado no Recife pela Embaixada de Ganga Zumba, marcou o início de uma nova fase da história de Palmares, a derradeira, mais épica, mais mítica de todas. Zumbi e outros chefes de Mocambo, recusaram a aceitar os termos da negociação. Tinham fortes razões para isso. A tinta usada na assinatura do tratado ainda estava fresca quando o governador Souza de Castro começou a distribuir parte das terras de Palmares para 16 pessoas que tinham participado e financiado as campanhas contra os negros. Ao contrário do que prometiam as autoridades, um forte destacamento militar estacionado em Alagoas, pronto para atacar o quilombo, não foi imediatamente desmantelado. Como pode ser visto na página 172 do livro de R. K. Kent, Palmares, An African State in Brazil. Tudo isso levou o Zumbi e seus aliados a suspeitar que poderiam estar a caminho de uma armadilha fatal, tão logo desmobilizasse suas próprias forças. Souza e Castro enviou ao encontro deles o irmão do rei, Ganga Zona, numa tentativa de convencê-los a aderir ao acordo. Deu-lhes 4 meses para depor as armas
e se sujeitar à coroa portuguesa, sob pena de lhes fazer uma guerra sem quartel, entre aspas, ou seja, uma perseguição sem trégua. Foi inútil. Zumbi e seus combatentes se eles se internazaram-se, ficaram internos, né? Enfim, se internazaram-se nas matas, dispostos a resistir até o fim. No refúgio do Cucaú, Ganga Zumba morreu envenenado, supostamente amando do sobrinho. Seus seguidores, que começaram a aderir os chefes do Mocão rebelde, foram atacados pelos portugueses, reescravizados e distribuídos a fazendeiros nas imediações. Em poucos meses, toda a região estava novamente em chamas. A tarefa de comandar a destruição de Palmares caberia a um dos mais notáveis aventureiros da história do Brasil, o coronel, mestre de campo e bandeirante Domingos Jorge Velho. Mameluco, descendente de portugueses, tapuias e tupiniquins, nascido em Santana do Parnaíba, era chefe de um bando composto por mais de 1.000 homens que passaram a vida matando e capturando índios nos sertões do Brasil. Segundo testemunhas da época, mal sabia falar português. Preferia se comunicar na língua geral dos índios tupi-guarani, como todos os paulistas, até o começo do século XVIII. Abre aspas. Esse homem é um dos mais selvagens que tenham topado, fecha aspas. Relatou o bispo de Olinda, Dom Francisco de Lima, que com ele se encontrou em 1697. Abre aspas. Quando se avistou comigo, trouxe um intérprete, porque nem falar português sabe, nem a diferença entre um bárbaro do mais bárbaro tapuia. Fecha aspas. Na última década do século XVII, fazia 16 anos que Jorge Velho estava acampado no vale do rio Poti, interior do Piauí, em terras indígenas que havia sido, abre aspas, tomadas ao gentio bravo e comedor de carne humana, fecha aspas, segundo a própria definição. Seu exército particular era composto por gente de todas as raças e cores, incluindo brancos, caboclos, mulatos e 1,3 mil índios armados de arco e flechas. Destemidos, briguentos e insubmissos por natureza, os bandeirantes paulistas usavam chapelão de abas largas, barba, camisa e ceroulas, e caminhavam descalços ou, para atravessar os baixos e alagados, usavam botas de cano alto. As descrições e frases a respeito dos paulistas são de Charles Boxer, em A Idade do Ouro do Brasil, página 48. Era uma estirpe vista com reservas e preocupação pelas autoridades portuguesas. Mesmo depois da derrota final de Palmares, Caetano de Melo e Castro, governador de Pernambuco entre 1693 e 1699, definia Domingos Jorge Velho e seu bando, responsáveis pela façanha como, abre aspas, gente bárbara, indômita e que vive do que rouba, fecha aspas. Segundo ele, não deveriam ser autorizados a se fixar na região do antigo quilombo, como reivindicava Jorge Velho. Caso contrário, abre aspas, experimentarão as capitanias vizinhas maior dano em seus gados e fazendas do que aquele que faziam os negros alevantados, fecha aspas. Ou seja, no seu entender, os paulistas eram gente ruim, pior e mais indesejáveis do que os próprios quilombolas que haviam derrotado. Como pode ser visto no Trato dos Viventes, página 243, de Luiz Felipe de Alencastre. Essa era uma opinião compartilhada por inúmeras autoridades coloniais. Em 1662, um governador escreveu que São Paulo era um antro de desertores e criminosos que ali procuravam esconderijo porque tinham certeza de nunca serem apanhados pelas autoridades. Em 1692, outro governador afirmava que a reforma monetária no ano anterior tinha sido um sucesso no Brasil inteiro, abre aspas,
menos em São Paulo, onde não se conhece que há Deus, nem lei, nem justiça, nem obedece a nenhuma ordem. Fecha aspas. Descrição semelhante aparece numa carta de autoria de Dom João de Lencastre, de 1700, segundo o qual os paulistas eram, abre aspas, gente de natureza vária, a maior parte dela criminosa, e, sobretudo, amantíssima da liberdade que se conservam há tantos anos. Fecha aspas. Na mesma época, porém, o procurador da Fazenda em Lisboa afirmava que os paulistas eram também, abre aspas, a melhor ou a única defesa que têm os povos do Brasil contra os inimigos do sertão, porque só eles são acostumados a penetrá-lo, passando fome, sede e muitos outros contrastes. Fecha aspas. Era exatamente esse o argumento usado por João da Cunha Souto Maior, governador da capital de Pernambuco, entre 1655 a 1688, 85 a 88, a justificar em carta ao rei Dom Pedro II de Portugal a decisão de convidar Domingos Jorge Velho para o assalto final contra Zumbi dos Palmares e seus guerreiros. Abre aspas. Por esses homens serem os verdadeiros sertanejos, os roguei para a conquista de Palmares. Fecha aspas. Antes de aceitar a missão, Domingos Jorge Velho negociou uma série de condições com os dois representantes do governador, que foram ao seu encontro no Piauí. A administração colonial teria de lhe dar todas as armas e munições que necessitassem. Os paulistas recebiam como doação da coroa parte das terras conquistadas no Quilombo, mais 1/5 de todos os escravos capturados no combate. Os demais fugitivos seriam devolvidos aos seus donos originais, que, no entanto, teriam de pagar ao bandeirante um determinado valor, a título de reembolso das despesas. Nem o governador, nem o coronel poderiam, abre aspas, perdoar, fecha aspas, os quilombolas. A ordem seria, portanto, matar, destruir, arrasar Palmares sem dó e piedade. De antemão, a coroa portuguesa anistiava todos os paulistas por eventuais crimes cometidos durante a campanha militar. Por fim, o governador dava poderes a Jorge Velho para prender qualquer morador da capitania, fosse branco, mulato, negro, suspeito de prestar ajuda a escravos fugitivos. Como pode ser visto no livro Quilombo dos Palmares, página 27, 106 até a 108, de Edson Carneiro. Para chegar a Palmares, Domingos Jorge Velho andou cerca de 600 léguas, quase 4.000 quilômetros, pelo mais áspero caminho, agreste e faminto sertão do mundo, segundo seu próprio relato. Era, nas suas palavras, a jornada, abre aspas, mais trabalhosa, faminta, sequiosa e desamparada que até hoje houve no dito sertão, e quiçá jamais haverá, fecha aspas. Repetia desse modo a saga de centenas de outros guerreiros que haviam se lançado contra o Quilombo nos 100 anos anteriores. Em 1667, o alferes João de Montes contava ter padecido de grandes fomes por falta de sustento, chegando a comer raízes de árvores, depois de escalar serras e subir picadas no mato. Em 1679, o soldado Manuel Ruiz de Sá experimentava, abre aspas, grandes trabalhos, fomes e sedes, fecha aspas. Outro soldado, Eusébio de Oliveira Monteiro, lamentava-se que em 1684 das fomes e misérias que sofrera. João Pimentel, um dos homens de Domingos Jorge Velho, afirmava ter andado mais de 300 léguas, ou seja, 2.000 quilômetros, por, abre aspas, caminhos e matos muito agrestes, padecendo insuportáveis trabalhos, fecha aspas.
e sobrevivendo de ervas e raízes do mato. Ao se aproximar da Serra da Barriga, em dezembro de 1692, Jorge Velho decidiu evitar confrontos diretos com os guerreiros de Zumbi. Em vez de batalhas frontais, bloqueava as aldeias dos quilombos, capturava pessoas isoladas e sabotava as trilhas e passagens, incendiava roças, envenenava poços e fontes d'água. Procurava vencer os adversários pelo cansaço e pela fome. Como pode ser visto no Trato dos Viventes, página 239, de Luiz Felipe de Alencastre. A estratégia, muitas vezes empregada nas campanhas de captura dos índios no interior do Brasil, deu resultado. Exaurido pelo assédio dos paulistas, Palmares caiu no prazo de pouco mais de um ano. Em 23 de janeiro de 1694, após 14 meses de sítio e diversas tentativas frustradas, os bandeirantes iniciavam um ataque avassalador às últimas defesas de Zumbi. Na operação, Domingos Jorge Velho mobilizou cerca de 6.000 homens bem armados e municiados, inclusive com canhões e outras peças de artilharia. Apenas parte deles pertencia ao bando original, trazido do Piauí. O restante era composto por reforços despachados da Bahia, do Rio Grande do Norte e de Pernambuco, sob o comando do capitão-mor Bernardo Vieira de Melo. Entrincheirados dentro de uma cerca redonda, com pouco mais de 5 quilômetros de extensão, e guarnecida por fossos de estepes, os guerreiros de Zumbi ainda conseguiram resistir durante 2 semanas, mas acabaram sucumbindo ao fogo pesado dos atacantes. Houve centenas de mortes. 200 homens pereceram ao cair no precipício durante uma fuga desordenada na madrugada de 6 de fevereiro de 1694. Os demais fugiram para o mato sob o fogo e a perseguição dos lusos brasileiros. Abre aspas. Tantos eram os feridos que o sangue que ia derramando servia de guia às nossas tropas. Fecha aspas. Escreveu o governador Melo e Castro em Carta ao Rei de Portugal. Os soldados, segundo o testemunho de Jorge Velho, abre aspas, degolaram os que puderam. Fecha aspas. A cidadela do Macaco foi incendiada e ardeu a noite toda. Ferido durante os combates, Zumbi sobreviveu e se escondeu numa grota da Serra Dois Irmãos, onde hoje se situa o município alagoano de Viçosa. Quase 2 anos mais tarde, seu esconderijo foi revelado, aparentemente sob tortura por uns quilombolas, o mulato Antônio Soares, aprisionado durante os combates no Reduto do Macaco. No dia 20 de novembro de 1695, o herói e último defensor de Palmares foi finalmente encurralado e morto em uma emboscada organizada pelo capitão paulista André Furtado de Mendonça. Estava acompanhado de 20 guerreiros, dos quais apenas um se deixou capturar vivo. Decepada e salgada, a cabeça de Zumbi foi levada em triunfo para Recife, onde ficou exposta no alto de um poste erguido no Pátio do Carmo para servir de exemplo aos outros escravos rebeldes e potenciais fugitivos. Em carta despachada para o rei de Portugal no dia 14 de março de 1696, o governador Melo e Castro dava detalhes e explicações sobre o macabro espetáculo. Determinei que pusessem sua cabeça em um poste no lugar mais público dessa praça, para satisfazer os ofendidos e justamente queixosos e atemorizar os negros que, supostamente, julgavam o Zumbi como um imortal, para que entendesse que essa empresa acabara de todo com Palmares. Aniquilado e esquartejado, o personagem real, outro Zumbi, começava a emergir das sombras. Um mítico guerreiro que até hoje instiga a imaginação dos estudiosos e serve de combustível
nas lutas ideológicas brasileiras.